Outubro de 1929. As ruas de Nova York ainda despertavam como em qualquer outra manhã. Homens de terno apressavam o passo. Jornais eram distribuídos nas esquinas e o som dos carros ecoava entre os prédios de concreto que simbolizavam prosperidade. Mas dentro de um edifício em específico, o clima era diferente. Telas exibiam números que caíam sem parar. Vozes antes confiantes agora se sobrepunham em gritos. Telefones tocavam sem respostas. Em questão de horas, fortunas desapareceriam. Empresas ruiriam e sonhos seriam apagados. O que parecia apenas uma oscilação de mercado se tornaria o maior colapso financeiro da história moderna. Fala comigo, eu sou o Mabson e esse é o primeiro vídeo desse canal. Espero do fundo do meu coração que você goste, pois tudo foi preparado com muito carinho pra vocês. Então já deixa aquele like amigo e se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Meses antes do colapso, a cidade inteira celebrava. Restaurantes lotados, manchetes otimistas. Investir na bolsa parecia um atalho seguro para a riqueza. Era uma festa financeira, mas do lado de fora do telão, algo não combinava. A economia real dava sinais confusos. Produções desaceleravam, dívidas cresciam em silêncio, enquanto milhões continuavam comprando aquelas ações, como se o crescimento fosse infinito. Nos bastidores, porém, autoridades observavam com preocupação. O crédito fácil, combustível que inflava o mercado, começava a ser visto como uma ameaça, e o Federal Reserve, guardião do sistema financeiro americano, começou a agir. Alertas emitidos, bancos passaram a ser pressionados, empréstimos para especulação começaram a ficar mais caros, mais difíceis, mais raros. A festa continuava, mas o bar já não servia mais bebidas na mesma velocidade. Então, o estalo veio. Na segunda metade de outubro, algo mudou no ar. As vendas começaram tímidas, quase imperceptíveis, mas em poucos dias ganharam peso. No dia 23, a queda não era mais um sussurro, era um aviso. 24 de outubro de 1929. O mercado abriu como uma tempestade sem previsão. Ordens de vendas inundavam o pregão. O volume era tão grande que o próprio sistema não conseguia acompanhar. As fitas de cotações atravessavam horas. Pessoas negociavam ações sem nem saber o preço real delas. Era como dirigir em alta velocidade com faróis apagados. Nos bastidores, grandes banqueiros tentaram conter o desastre. Compras visíveis de ações sólidas foram feitas diante de todos. Um gesto calculado, quase uma operação psicológica. Por algumas horas funcionou. A queda desacelerou, mas a rachadura no chão continuava lá, invisível e crescendo. 28 de outubro, o mercado voltou a despencar, agora com mais força. As chamadas de margem se acumulavam. Investidores precisavam levantar dinheiro e rápido. Vender deixou de ser escolha, virou necessidade. 29 de outubro, o dia que entraria para a história. Bilhões e milhões de ações trocando de mãos em mãos em um ritmo frenético. Fortunas evaporando diante dos olhos de quem antes se sentia invencível. Então aconteceu algo ainda mais poderoso que a queda dos números, a queda da esperança. Quando o mercado deixou de acreditar que poderia se recuperar rápido, o medo virou pânico e o pânico virou corrida. Todos queriam sair ao mesmo tempo daquela ratoeira. Mas a história não termina ali. Não foi uma queda e silêncio. Nos meses seguintes, o mercado ainda tentaria se levantar. Pequenos respiros, seguidos de novas quedas. Porque o que havia se quebrado não era apenas o valor das ações, era a confiança do público. Mas a queda não foi apenas um acidente. Ela foi empurrada, alimentada e multiplicada por forças que poucos enxergavam, enquanto tudo ainda parecia festa. A primeira delas era silenciosa, a alavancagem. Muitos investidores não compravam ações com o dinheiro que tinham, compravam com o dinheiro que esperavam ter. Pequenas quedas deixavam de ser pequenas. Uma perda de 10% no preço podia significar metade do capital desaparecido. O chão não cedia aos poucos, ele despencava. Então vinha a segunda força, as chamadas margens. Quando o valor das ações caíam, corretoras exigiam mais dinheiro. Quem não tinha vendia, e quanto mais vendiam, mais os preços caíam. Era como um ciclo automático, uma engrenagem que se movia sozinha, esmagando tudo ao seu redor. A terceira força era o desaparecimento do crédito. Em tempos normais, bancos emprestam. Em tempo de medo, eles recuam. E naquele outubro, todos queriam dinheiro ao mesmo tempo. Liquidez virou ouro. Credores ficaram defensivos. O combustível financeiro simplesmente começou a sumir. E então veio a quarta força, talvez a mais humana de todas, o efeito manada. Informações atrasadas, boatos correndo mais rápido que os números, manchetes alarmistas. Quando ninguém sabe o que é verdade, o medo preenche o espaço. E quando o medo domina, ninguém quer comprar. Todos querem fugir. Não era apenas matemática.
matemática, era psicologia em escala coletiva. 4 forças se encontrando no mesmo ponto, no mesmo mês, no mesmo mercado. Eles se alinharam. A queda deixou de ser uma possibilidade, ela se tornou inevitável. Mas existe um detalhe que a história costuma simplificar. A queda da bolsa não foi sozinha a Grande Depressão. Ela não criou o abismo do zero, mas abriu uma rachadura tão profunda que tudo ao redor começou a ceder. Economistas debatem até hoje se o crash foi apenas a causa ou o sintoma de algo que já estava doente. Talvez tenha sido ambos, porque quando o mercado despencou, não foram apenas números que saíram das telas. Foi riqueza, segurança e confiança. E quando a riqueza desaparece, o consumo desacelera, empresas investem menos, pessoas compram menos e o dinheiro para de circular como antes. Em seguida, veio o aperto financeiro. Bancos e credores, antes generosos, ficaram cautelosos. Emprestar deixou de ser oportunidade, virou risco. O sistema começou a se fechar em si mesmo. E então surgiu uma fragilidade ainda mais perigosa. A confiança nos próprios bancos começou a vacilar. Nos anos seguintes, filas se formariam diante de agências, pessoas tentando retirar tudo o que tinha antes que fosse tarde. Algumas instituições não resistiram. Falências se espalharam como dominós. O crash não foi o único golpe, mas foi o impacto que tirou o equilíbrio de um sistema já instável. Não foi apenas uma queda de mercado, foi um momento em que o mundo percebeu que a prosperidade podia desaparecer mais rápido do que havia chegado. Quando o silêncio finalmente substituiu o barulho do pregão, ficou uma pergunta ecoando em todo o país: como isso foi permitido? Milhões haviam perdido economias de uma vida inteira, empresas desapareceram, bancos faliram, o desemprego crescia a cada mês. Não era mais apenas um problema econômico, era política, era social e moral. No início da década de 1930, o governo dos Estados Unidos decidiu abrir as cortinas. O Senado iniciou uma série de audiências públicas para investigar o sistema financeiro. Essas audiências ficariam conhecidas como Investigação Pecora, nome do promotor Ferdinand Pecora, o homem que transformaria números frios em escândalos públicos. Pela primeira vez, executivos de bancos e grandes instituições eram chamados a depor diante de câmeras e jornais. Vieram à tona práticas que chocaram a população: venda de ações de baixa qualidade para clientes, enquanto executivos vendiam as próprias posições, conflitos de interesses escondidos, manipulações de mercado e evasões fiscais milionárias. O público, que antes via Wall Street como símbolo de progresso, passou a enxergá-la com desconfiança. A pressão cresceu e dessa pressão nasceram reformas profundas. Nos anos seguintes, o governo começou a redesenhar as regras do jogo. Leis exigindo transparência nas informações financeiras passaram a ser criadas. A supervisão do mercado foi fortalecida e surgiram mecanismos para proteger o investidor comum de práticas abusivas. O objetivo era claro: impedir que a especulação desenfreada e a manipulação invisível voltasse a empurrar o sistema para o abismo. O crash havia exposto a fragilidade, a depressão havia mostrado o custo e as investigações revelaram algo ainda mais profundo. Não bastava reconstruir a economia, era preciso reconstruir a confiança. A queda da bolsa de 1929 não foi apenas um acidente financeiro isolado, mas um resultado de um longo período de euforia, excesso de confiança e uso irresponsável do crédito. O mercado cresceu sustentado mais por expectativa e especulação do que por fundamentos reais da economia. Quando a confiança se rompeu, a mesma força que empurrava os preços para cima passou a puxá-los violentamente para baixo. O crash mostrou que o perigo não estava somente na queda dos valores das ações, mas no comportamento coletivo, a crença de que sempre vai subir, o endividamento sem medida e o pânico generalizado quando a realidade apareceu. Ele expôs como mercados financeiros são profundamente influenciados pela psicologia humana. Ganância, medo e efeito manada podem ser tão decisivos quanto números e relatórios. Mais do que um evento econômico, 1929 virou um marco histórico e simbólico. Ele revelou a fragilidade de sistemas pouco regulados, desencadeou mudanças profundas nas leis financeiras e serviu de alerta permanente sobre os riscos de especulação desenfreada. A principal lição deixada não é apenas sobre dinheiro, mas sobre equilíbrio. Crescimento sem base sólida e sem responsabilidade tende a se tornar instável. Em síntese, o crash de 1929 ensinou que prosperidade construída apenas sobre um entusiasmo e crédito fácil é como um prédio sem alicerce. Pode parecer grandioso por fora, mas cedo ou tarde a estrutura cede. Chegamos ao final do primeiro vídeo desse canal. E se você gostou, não sai sem deixar o like e se inscrever para me acompanhar nessa jornada aqui no YouTube. Um grande abraço, um beijo no coração e valeu!